Esse cara viralizou no mundo inteiro com essas imagens aí, porque é o seguinte, vamos lá, caminhão não vai, começaram a falar assim, pô, é caminhão não pode ser porque não tem estrada ali. Chegaram a falar pra ele que era uma rave, ele falou, pô, se fosse rave, eu ouviria o barulho e tal, não sei o quê. Meu Deus do céu, ai gente, tem algo aqui. Senhor. Meu Deus, o que é isso? Gente, ali eu tinha ido ver o som, né, galera? E aí começou a aparecer, teve esse estalar ali em cima da minha casa, que era como se fosse uma catraca, que vocês escutaram no stories anterior. Você vira e fala, poxa, agora os extraterrestres estão chegando. Marçal, o que você acha? Vamos lá, sem distração. Nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. Esse é o assunto que tá bombando não só no Brasil, nas redes sociais, mas como no mundo inteiro. Se você entrar no TikTok agora, pessoas do mundo inteiro comentando esse vídeo da experiência que o Mike Leão teve em Curitiba, na frente da casa dele, uma experiência de OVNI, segundo ele. Ele fez alguns stories filmando o que aconteceu. Durante o dia ele ouviu barulhos estranhíssimos, como se fosse de cano, de corda puxando, muito assustado. E à noite, como ele mesmo filmou, como ele filmou de muito longe, não dá pra ver muito bem se é uma nave, o que é aquilo. Só dá pra ver algumas luzes, né? E os famosos estão comentando, todo mundo tá comentando, e hoje a gente vai ver os comentários do Sérgio Sacani e do Pablo Marçal. Sérgio Sacani é um geofísico, pesquisador e um dos maiores divulgadores científicos do Brasil. Ele é o criador de alguns podcasts sobre esse assunto, tá sempre participando, tirando dúvidas dos maiores podcasts do Brasil. E vamos ver qual a opinião dele sobre esse caso do Mike Leão. Esse cara viralizou no mundo inteiro com essas imagens aí, porque é o seguinte, vamos lá, caminhão não vai, começaram a falar assim, pô, é caminhão não pode ser porque não tem estrada ali. Chegaram a falar pra ele que era uma rave, ele falou, pô, se fosse rave, eu ouviria o barulho e tal, não sei o quê. Avião, naquela altura não pode ser, helicóptero também ele ouviria barulho pra caramba, então helicóptero também não pode ser, balão também não é, porque balão não ia ficar parado daquele jeito que ficou. Tamanho a gente não consegue dizer qual é. Mas não dá pra ser um balão. Ele já viu um balão? Não dá, balão não é. Ele fala assim que é grande, mas hora nenhuma ele fala o tamanho. O pessoal mediu, mas também essa medida não dá pra dizer nada, tá, pessoal? Porque você tá fazendo uma medida com base num zoom de câmera de celular com o cara tremendo e filmando. Não dá pra você ter. Chegaram a falar coisa de 60 metros e tal. Eu acho que não tem, não. Acho que é bem menor, entendeu? Mas, porque não dá pra gente tirar essa medida aí com precisão. Então, assim, o que poderia ser? Vamos lá. A galera começar a rir da minha cara, porque eu sei que a galera vai rir da minha cara. Drone agrícola, pode ser. Porque hoje, cara, tem cada drone agrícola que faz pulverização, que eles são gigantescos, cara. Gigantescos, que é cheio de luzinha, entendeu? Então esse drone, ele pode ter ficado ali parado, entendeu? Tanto que uma coisa, tá? Esse objeto aí, essa coisa que ele viu, hora nenhuma faz movimento brusco, não. Só depois ele vai embora levantando, assim. Dá toda a impressão que é, entendeu? Mas, de novo, não, assim, com essa imagem só, não dá pra saber o que é. Ele filmou de tarde uns rastros no céu. Aquilo lá é a famosa rastro de condensação de avião. E aí falou assim, mas eu nunca vi tanto assim. Essa época do ano, porque é mais fria a atmosfera, aparece mais mesmo. Até aqui em São Paulo, às vezes você olha pro céu e vê o céu todo riscado, entendeu? Coisa que a gente não tá acostumado a ver. Então o rastro de condensação lá que ele viu, aquilo lá tudo bem, é normal. Os barulhos, cara, muita gente saiu falando dos barulhos, falando assim, pô, mas isso é barulho de fazenda, isso aí não é nada estranho. Mas aí é o seguinte, cara, esse cara, ele mora ali, então ele estaria acostumado com os barulhos dali. Pra ele falar que tem um barulho que é diferente, é algo realmente diferente que aconteceu, entendeu? Sempre falando, né, acreditando aí na honestidade dele, que aparentemente ele ficou realmente com medo e tal. Agora, o que vai ser? Não sei. Repetiu? Parece que não. Então a gente foi dia 31, a gente já tá no dia 2 de junho. Até agora não repetiu esse fenômeno lá. Então, será que vai repetir alguma hora? Não sabemos. A Força Aérea Brasileira soltou um comunicado hoje falando que naquele dia não tinha nenhuma aeronave naquela região, naquele horário. Entendeu? Então, também tem essa coisa aí. Agora, o que vai ser isso? Eu tenho só uma pulga, cara. Bom, pelo que eu entendi, pelo que ele falou também nesse corte, dá pra entender que ele acredita em OVNIs, ele acredita em objetos voadores não identificados, só que ele não acredita que eles estão passando pela Terra. Então ele foi bem incrédulo. Eu até coloquei a imagem aí no vídeo de um drone, como seria esse drone, e eu acho que não chega nem perto do que o Mike Leão mostrou ali. O que vocês acham sobre a opinião dele? Agora a gente vai ficar com a opinião do Pablo Marçal, que também gera muita polêmica de tudo que ele fala. O Pablo Marçal, que é um cara que tem uma veia muito cristã, ele acredita muito na Bíblia, só que de uma maneira bem diferente dos cristãos tradicionais. Então ele coloca a energia, ele coloca algumas coisas a mais.
E vamos ver o que ele acha também desse caso. Você vira e fala, poxa, agora os extraterrestres estão chegando. Marçal, o que você acha? Vamos lá, sem distração. Nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. No universo observável, que não deve dar nem 0,1% do que seria a lógica de todo o universo, até onde a gente conseguiu elocubrar, tem trilhões de galáxias. Explique-me, qual a lógica de Deus fazer tanta coisa que não tenha algum tipo de vida? Eu sei que vocês já querem fazer declarações do tipo, todo alien é demônio. Eu não sei se é demônio, talvez é anjo. Em Gênesis 6, mostra que anjos desceram na terra, os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e produziram os Nefilins, os homens de fama, os guerreiros de fama do passado. Isso está em Gênesis 6, mas que passado? Se Gênesis 6 está no começo. Aí o que acontece? Você olha para essas coisas, se você quiser pegar toda a formação do universo e colocá-la dentro da Bíblia, que só tem um pequeno resumo, significa que você vai ignorar a realidade. Por exemplo, a Bíblia não tem a palavra cérebro, mas você tem que usar o seu cérebro. A Bíblia não tem foguete, mas você é livre para construir foguete. E aí que tá o detalhe. Aí tem gente que já escreveu que alien é demônio, o outro já chamou nós de anjo. Não, a gente não é anjo. E em Salmos fala que os anjos são maiores em estatura e menores que glória. Eu não sou anjo. Eu sou alguém em imagem e semelhança do Criador. Anjo não é imagem e semelhança do Criador. Meu Deus, o que é isso? Gente, ali eu tinha ido ver o som, né, galera? E aí começou a aparecer, teve esse estalar ali em cima da minha casa, que era como se fosse uma catraca, que vocês escutaram no stories anterior. E aí começou a aparecer esse objeto brilhante em cima do rio, que tinha aproximadamente uns 70 metros. Não é algo pequeno, em torno de 50, 60 metros, eu tenho certeza. Porque ele ficou pairado no rio, aí ele apagou as luzes e, gente, é em cima do rio. É uma região totalmente fechada, de mata aqui. Eu vou postar porque faltou isso para algumas reportagens postarem, porque eles falaram como se lá fosse algo que tivesse uma civilização e não tem nada ali. Eu vou deixar bem específico aqui para vocês entenderem. E eu tive vários registros, um mais lindo do que o outro, e depois isso passou em cima da minha casa, desligado. Eu fiz um desenho, vou deixar a foto do desenho aqui. E, gente, o som que eu escutei lá embaixo, eu desenhei num papel o estilo do vibrar do som, como se fosse um código Morse, eu não sei, porque eram uns estalados lá embaixo, tipo um rosnado, meio inseto. Enfim, gente, foi algo muito surreal, eu gravei vários vídeos, isso ficou em torno de uns 20 a 30 minutos ali, eu acredito, em cima do rio. Meu celular não tem, independente de filtro, essas coisas, não, ele não tem a resolução suficiente, porque não estava tão próximo da minha casa. E ó, gente, esse é o desenho que eu fiz. Na hora eu fiquei meio perturbado. E aqui eu mostrando como que é a região onde eu moro, gente. Ó, essa é a minha casa. Não tem nada ali, não tem civilização, não tem casa, tem apenas alguns pastos. É um local bem isolado ali. Aqui as pessoas são tudo humildes, então não tem a possibilidade de ter um drone de R$500 mil ali. Também não é giroflex, igual algumas reportagens falaram. Então eu quero deixar pra vocês bem claro aqui que realmente, gente, ontem eu vivi algo extraordinário, tanto com os animais, o som, os estalados, esse som de catraca e tudo isso que estava em cima da serra, que eu não sei o que é. Então eu deixei esse vídeo para ficar um pouco mais especificado e para vocês também acreditarem só nisso, gente. Qualquer coisa acima disso não é verdade, tá, gente? E eu também não tô aqui para colocar regra para ninguém, é só para vocês entenderem um pouco mais. E eu também fiz um destaque aqui com tudo registrado ao vivo, só que infelizmente pelo alto tráfego do Instagram as pessoas não estão conseguindo ver, gente. Ó, esse aqui é um comparativo do local do vídeo com o local da onde tava. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.